Sem água para não ficar levantando toda hora. Tô com preguiça. Meus irmãos, boa noite para todos, da parte do Senhor. Amém. Tá muito calor, mas faz parte, né? Prefiro o calor do que chuva. Pode chorar. Mas enfim, vamos orar para nós darmos prosseguimento aí o nosso estudo. Já deve estar com calor. Não estou preferindo mais calor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o seu nome, glorificamos o seu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossa vida. Obrigado por esse início de noite, obrigado por todo o dia que passamos em sua presença e chegamos até aqui. Obrigado pela graça que há no seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados. Que o Senhor venha nos conduzir ao arrependimento a cada dia mais. Que o Senhor venha abençoar essa aula com a tua santa presença. Que a sua presença venha ser notória. Que o teu Espírito venha estar nos esclarecendo dúvidas acerca da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós terminamos o dom da palavra da ciência, não foi isso? Acho que foi. E depois falamos também sobre o dom da discernimento de espírito. Mas nós não esgotamos esse assunto sobre o dom do discernimento de espírito. Então nós vamos estar assim continuando a falar sobre esse dom. Tá bom? Vamos abrir aí, por favor, a nossa apostila na página de número 10. Aí tá lá, ó, discernir os espíritos. Aí tem a definição do que seria aí o dom de discernir espírito, e logo embaixo aí vem alguns exemplos, como o espírito de maldade. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 9, verso 4. Hoje é dia 13 ou 14? 13, né? Opa! Mateus o quê? Mateus capítulo 9, 4. Mateus capítulo de número 9. Vocês acharam aí? Sim. Vamos ler a partir do 1 para a gente entender o 4. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Preste atenção, isso aqui não tem nada com psicologia. Isso aqui tem a ver com o dom de discernimento de espírito. Jesus estava ali tratando com o homem, dizendo perdoar os seus pecados, e os escribas começaram a dizer entre si que ele estava blasfemando. Jesus então olha para eles e tem ali a interpretação do que estava na sua mente e diz para eles o seguinte: por que pensais mal em vossos corações? Pensamento e coração estão sempre ligados, mas aqui não havia sido externado. Quando a pessoa fala e a gente escuta, a gente examina o que ela diz, mas quando ela não fala nada, ela está em silêncio, é necessário o discernimento de espírito para poder saber o que estava acontecendo. Foi o que Jesus fez, tá bom? Então aqui ele discerne algo que estava em oculto. Vamos ver um outro exemplo disso? João capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2.
a partir do 23. O 23 e o 25. O 24 e o 25. Acharam aí? 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Só um instantinho. Para fazer isso aqui no versículo 24, não precisa do dom de discernir espírito, porque a gente sabe que o homem por si só ele é mau. A gente sabe que o homem por si só não é confiável. A gente sabe que o homem por si só é inconstante. Uma hora ele fala assim, ó, tô contigo. Daqui a pouco já não está mais. Então, no versículo 24, não necessita de dom de discernir espírito. Olha o 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, para saber o que há no homem, aí nesse caso aqui, há necessidade do dom de discernir espíritos. Tá bom? Vamos para um caso clássico agora que nós não mencionamos na semana passada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Verso 16 ao 18. É Atos qual capítulo? 16. Atos capítulo 16, a partir do 16. Irmãos, esse aqui talvez seja assim um exemplo mais claro, mais nítido no Novo Testamento da manifestação do dom de discernir espírito. Olha o que aconteceu aqui, ó. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só um instantinho, não fecha a Bíblia não, que eu não vou ler o versículo posterior. Irmãos, qualquer pessoa aqui ficaria lisonjeada. Tu já imaginou, você está saindo para evangelizar, com a Bíblia na mão, está indo poder pregar, ou acabou de pregar, chega uma pessoa que você nunca viu na vida, e olha para o pessoal: ei, ó, essa pessoa aqui, a Kátia, ou o Alain, ou o Fernando, é um santo homem de Deus. Qualquer pessoa no seu natural ia falar assim: puxa vida, confirmação. Olha o Espírito de Deus aí confirmando com o meu espírito aqui, com o meu espírito, que eu estou fazendo a obra. A jovem possessa falou isso. Esse homem aqui que vos tem pregado aí, anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Aqui é que está a dificuldade de você discernir. Quando você vê alguém xingando, falando palavrão, pecando pra caramba, é mais fácil saber o que está acontecendo. Agora vem alguém com um discurso desse, reconhecendo que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, é servo do Deus Altíssimo, e falando isso, a primeira impressão é que, poxa, é Deus confirmando, graças a Deus. Só que não era Deus, gente. Olha por que não era Deus. Verso 18. E isso fez ela por muitos dias. Então, possivelmente, nem Paulo discerniu no início. Como se tornou algo rotineiro, todo dia a mulher elogiando Paulo, todo dia elogiando, todo dia. Olha o que aconteceu aqui, ó. Fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora, saiu. Era um espírito de demônio. Mas Paulo demorou, né, mano, a sair. Paulo demorou porque ele não teve esse discernimento no início.
Porque, como eu falei com vocês, o diabo é tão astuto que o mesmo Paulo, pelo Espírito, ele diz que Satanás, ele se transfigura, né, em anjo de luz, sendo capaz de enganar até os escolhidos. O diabo, irmãos, ele não vem com chifre, com rabo, que rugindo, não, com tridente, um garfo, não. Ele vem com a paz do Senhor, ele vem com um sorriso no lábio, ele vem com palavras agradáveis. Puxa, você é grande homem de Deus, você. Todo discurso, irmãos, que engrandece o homem, você, pode ter certeza de alguma coisa está errada. Que o verdadeiro evangelho coloca o homem no seu lugar. Qual lugar? De pecador, de caído, carente da graça de Deus para ser salvo. E o verdadeiro evangelho coloca Deus no trono, Deus no seu devido lugar, no trono, como foi a aula do domingo passado agora, a escola dominical. Isaías vai para o templo, vai orar, aí ele tem uma visão e ele vê a glória de Deus. E os serafins dizendo, santo, santo, santo. Então o verdadeiro evangelho coloca Deus no seu lugar, no alto sublime trono, governando o universo, sendo adorado por anjos. E ao mesmo ponto coloca o homem também no seu lugar. Que Isaías disse assim, ai de mim que vou perecendo, pois habito no meio de um povo eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o verdadeiro evangelho faz isso, reconhece a grandeza de Deus e reconhece a limitação humana. Aí no caso aqui, a pessoa vem, esses aqui, não é esses, irmão. Então Paulo teve um pouco de dificuldade para discernir isso daí. Precisamos urgentemente, nesses dias atuais, do dom de discernir espíritos. Daniel, isso demonstra que o dom de discernir espírito é um pouco difícil, né? Assim vamos se dizer. É difícil porque, como eu falei aqui, o diabo ele é especialista em enganar. Tem espírito que é tão evidente, é tão difícil, assim, é tão evidente, dá para você discernir de cara. Tem alguns que, você quer ver um exemplo? Você está num culto público, aí nós vamos fazer oração, a pessoa caiu no chão lá, começa a rosnar, já sabe que é demônio. Mas sabe onde está o problema? Nem sempre o diabo faz isso. Lembra de Judas? Na última ceia, o Senhor diz assim, um de vós há de me trair. Aí João fala assim, quem é, Senhor? Aí Jesus fala assim, é o que come, é aquele que eu dei o bocado molhado. Jesus pegou um pedaço de pão, foi lá, molhou num pote lá de uma espécie de caldo, e naquela época ali, você dá o bocado molhado naquela cultura para a primeira pessoa, era um ato de honra. Jesus pegou, deu na boca de Judas, Judas comeu e falou assim, o que tendes a fazer, faça logo. Aí a Bíblia diz que na mesma hora, Satanás entrou em Judas. Mas Judas não rosnou, não gritou, não virou a mão para trás, não caiu no chão, não mudou o semblante, saiu calmamente para ganhar dinheiro em nome de Jesus. Foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O que aprendemos com isso? Nem sempre o diabo se manifesta caindo. Tem muita pessoa aí de terno e gravata, com a Bíblia na mão, pregando com a maravilha, cantando que só Jesus, cantando igual a sabiá, mas Satanás purinho. Então daí a dificuldade. Por isso que nós, nas nossas orações, devemos pedir ao Senhor, Senhor, dai-nos o dom de discernir espíritos. Já falei em aulas anteriores aqui que os dons devem ser conhecidos, devem ser desejados, devem ser solicitados, que é pedidos a Deus, e devem ser recebidos, colocados em prática. Tudo isso nós vemos aqui em aulas anteriores com versículos bíblicos. Vocês lembram disso? Não lembram? Lembram ou não lembram? Lembram. Amém? Amém. Então essa foi uma grande dificuldade. Anote esse texto aí que não está na apostila não, tá? Agora, irmãos, dentro desse dom ainda, eu vou ler um versículo aqui que nós lemos na semana passada, mas eu quero discorrer um pouco mais ele. 1 Timóteo 4:1. Que diz lá o seguinte: mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Aqui, ó, 1 Timóteo 4, 1. Com relação a esses espíritos aí, nós temos aí, ó, nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Primeiro, temos aqui, irmãos, espírito de apostasia. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Vamos comentar essas 3 partes do versículo aí. O que seria esse espírito de apostasia? Bom, se é de apostasia, não pode ser de Deus. Então é um espírito vindo do diabo. Já entendemos por aí. Porém, precisamos entender agora o real significado dessa palavra aqui, ó. O que seria apostasia? Apostasia vem do verbo apostatar. O que é apostatar? É você voltar atrás da fé que você seguia para abraçar outra fé. Por exemplo, você está no mundão, aí Jesus foi lá e te converteu, certo? Você aceitou Jesus, está vivendo pelo Senhor, você crê na Bíblia, crê no Espírito Santo, crê em Jesus, crê na salvação, crê no inferno. Daqui a pouco essa pessoa agora se afasta dessas verdades e vai abraçar uma outra fé. Por exemplo, vai para o Espiritismo, ou vai ser um testemunha de Jeová, que nega a divindade de Jesus, nega a divindade do Espírito Santo, nega a realidade do inferno, o inferno não existe, você foi abraçando a fé. Então, isso aqui é diferente de alguém que se desvia. Uma pessoa desviada se desviou por fraqueza, de pecado, está no mundo, está sem força para voltar. É diferente. Aqui não, aqui é pior. Aqui não é um simples desviar do caminho, é desviar do caminho e falar mal do caminho. Tá bom? Então, o Espírito, que é o Espírito Santo, diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Aqui você pode colocar esse aí que está escrevendo. Aqui se refere ao desviado que nega verdades que creu um dia. Ele nega tudo aqui, ó. Ou um desviado que vai para outra religião. Aí aqui pode ser catolicismo romano, que adora imagem de escultura, ora para Maria perdoar pecado, engloba isso daí também. Tá bom? Aqui entra também, gente, esses crentes da atualidade aí que aceita casamento homossexual. Esses dias aí foi uma cantora, ela é cantora não, essa menininha, uma pregadora mirim, numa festa de casamento de um homossexual, foi lá, abençoou ele lá, até profetizou que Deus estava abençoando o casamento dele. Essa não sei o que Souza, acho que é Vitória Souza, sei lá. É Vitória Souza, né? Estava vendo um vídeo desses dias aí. Mas enfim. Então, o Espírito, com o Espírito Santo, diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a, segundo, ouvidos a quê? Espírito de engano. O espírito de engano, como é que ele se manifesta? Vamos lá. Algumas vezes aí, ou algumas verdades aí, como se manifesta? Vamos lá. Horóscopo. Comprar o jornal, deixa eu ver aqui o dia de hoje. Como é que vai estar meu dia de hoje aqui? Horóscopo.
espírito de engano. Você vê aqui, ó, no dia de hoje, procura fazer novas amizades, procura não ficar focado nos erros do passado, aquele negócio de horóscopo. Não é a mesma coisa, só muda. Só muda, isso aí. E o que está ali serve para qualquer dia do ano. Sim. Se você pegar o de hoje aqui e for ler do dia 31 de dezembro, serve de dia também. Isso é espírito de engano. Eu já gostava de ler só para você ver que aquilo ali tem nada a ver. É engano. Com certeza. Outra coisa aqui, ó, espírito de engano. Oração pelo rádio. Mas eu vou explicar, tá? Calma aí. A oração pelo rádio tem algum problema? Claro que não. O rádio é um meio de comunicação. Até não tem problema nenhum oração pelo rádio. Mas onde está o problema? Bota agora, coloca a mão no rádio. A tua enfermidade está onde? Teu coração? Pega o rádio agora e encosta o rádio no seu coração, que vai sair um som do rádio. Eu vou orar, o som vai passar pelo rádio e vai chegar. Você está me entendendo? Ó. Espírito de engano. Outra coisa. Um copo de água. Vai entrar agora aqui, ó. Água. Água benta. Água do Rio Jordão. Água que o Maradona deu. Coloca o rádio e o copinho embaixo. Aquela tá batizada, né? Que deu aí o pessoal aí, uma água batizada, aí o cara ficou meio, nem conseguiu jogar. Água do Rio Jordão. Irmão, se essa água hoje que ele fosse do Rio Jordão já estava seco há muito tempo. De tanta água aqui. E outra coisa, a água do Rio Jordão não é clara igual a nossa. É água barrenta. Ela deveria vir amarela, igual sacolé de amendoim. Não era para ser. Então, entra também aqui. Outro aí, ó, espírito de engano. Sal grosso abençoado. Sal grosso abençoado. Isso aqui de farinha. Só um instantinho, deixa eu explicar isso aqui. Observe vocês, irmãos, que o espírito de engano, ele não vem só por manifestação demoníaca. O espírito de engano se manifesta pelo erro teológico. Tá? Recentemente, um conhecido meu falando sobre isso, ele falou uma coisa muito interessante. A maioria dos endemoniados não estão em pessoas que se manifestam, mas se manifestam em doutrinas lançadas de púlpito e está todo mundo, ô glória, ô aleluia, fala a Deus. Irmãos, quem não conhece a voz de Deus, confunde a voz de Satanás com a voz de Deus, achando que é Deus que está falando. É preciso analisar tudo isso aí. Hã? Quem não conhece a voz de Deus, confunde aí a voz de Deus com o diabo. O diabo está falando. Não há momento melhor no inferno. Não há momento melhor no inferno. Quando uma pessoa está em nome de Deus, pregando uma heresia, e o povo de Deus está, ó glória, ó aleluia, fala Jeová. É por isso que eu sempre falo, temos que ser como crente bereano. A Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. O de Tessalônica só ouvia e não ia para a Bíblia. O de Tessalônica ouvia o que Paulo e os apóstolos falavam e ia lá. Peraí, deixa eu ver se isso aqui está aqui mesmo. Aqui, ó. Paulo falou isso, mas vem cá, deixa eu ver aqui se está batendo aqui. Ó. Isso, a Bíblia chama esse... Quem não conhece a voz de Deus, confunde a voz de Satanás achando que ele é Deus. É mais ou menos isso aí. Amém, irmão? Todo mundo entendeu aqui ou não? Todo mundo entendeu? Fala, menina, você fala o quê? Farinha. Então, eu era novo convertido. Fui numa igreja lá para a Figueira, à tarde de profecia. Novo convertido não era para isso, né? Fui para lá, não, quero ouvir Deus falar. Só que o pregador não foi no dia. Estava fechado lá, falei, meu Deus, e agora? Já sei, vou andar por aqui, eu tenho que ir em algum lugar. Aí tinha uma igreja da graça aberta, falei, vou entrar aqui, para mim é toda coisa só. Entrei lá, daqui a pouco, na oração, o irmão veio com tipo um tabuleiro cheio de saquinho.
Aí eu falei, me deu para mim. Eu falei, para que isso aqui? Não, isso aqui é a farinha abençoada, foi ungida. Foi ungida no monte. Fecha o portão lá. Eu dava para ele. Tá. Isso aqui foi ungida no monte. Mas para que serve isso? Não, você vai levar para casa. Você vai colocar na sua comida lá e dos seus parentes, que tanto você, quando todos os seus parentes vão ser abençoados. Se seriam abençoados, não sei, se a barriga ficou cheia, né? Mas aí, escuta só, aí vem eu, caminho de bicicletinha lá pra cá, com uma Bíblia na mão aqui, pirada aqui, da outra mão assim, no coisa, um saco de farinha. Num dado momento, o pneu passou por cima de uma pedra, sabe o que foi no buraco? O saquinho caiu. Em frente àquela igreja batista aqui, ó, do lado de cá. Tem batista ali? Batista da Figueira. Da Figueira, do lado de cá. É. Aí eu caiu sem graça, manobrei a bicicleta, fui lá e peguei. Quando eu levantei, estavam os irmãos olhando assim, ó. Tenta imaginar o que os irmãos. Agora só o dom de ser espírito para ser passar a mão dele. Enfim. Eu sei que eles pensaram, veio E quando você pagou para veio do pessoal. Foi? E quando você pagou para pensar? Paguei nada, foi gratuito. Você que pensa. Então, irmãos, ó, Foi pedido, eles deram. o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haveria aí, né? Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. 3. E a doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Um exemplo de uma doutrina de demônio. Um exemplo de doutrina de demônio. Escrevo aí. Proibir casamento. Segundo, proibir abstinência de certos alimentos. Proibir casamento e proibir abstinência de certos alimentos. Vamos ver lá na Bíblia? Aí a gente vai lá para o mesmo texto bíblico de 1 Timóteo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que fala, Qual é o segundo? 1 Timóteo, Não, o segundo que você editou. a abstinência de alimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que você lê um versículo na Bíblia, por exemplo aqui, ó, muitos se apostaram da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Procura saber se um pouquinho depois não já está quais seriam na mente de Paulo as doutrinas de demônio. Se não tiver, você vai procurar em outras partes da Bíblia ver se fala alguma coisa. Mas se ali tiver, não há necessidade. E lá tem. Vamos voltar para o texto, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu vou ler de novo, acompanhe comigo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Ó a doutrina de demônio agora aí, verso 10. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Manjar aqui é alimento. Olha só. Ordenando a abstinência de manjar que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então não há nada que rejeitar, toda a criação de Deus é boa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, aqui a gente não temos o hábito de comer tapuru, minhoca, percevejo, aqueles barata, grilo, gafanhoto. Na China eles comem tudo isso. Comem tudo isso. O que para uma cultura não é legal, para outra cultura é. Então não existe um excesso de alimento que seja pecado você comer. Para o povo judeu no Antigo Testamento, eles tinham alguns alimentos que eles poderiam comer
e outros que não poderiam comer. Isso é para o judeu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, está aqui, ó. Todo manjar aqui é bom, ó, versículo 4. Toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar. Nós rejeitamos algumas coisas por causa da cultura. É repugnante para a gente comer uma barata. Mas lá eles colocam um salzinho lá, depois que fritou no azeite, meu amigo, é maravilha. E o rato torradinho? Um rato torradinho no espeto. Mas o rato você gostosinho, que é carne. Eu acho que isso Você já viu o rato? Um de cada vez. Espera aí, um de cada vez. eu não acho certo. Carne branquinha. O quê? Comer essas coisas. Não, pra você não é legal, não coma. Eu também não como não, sabe? Vou comer um rato? Eu não vou comer isso. O que a Bíblia está dizendo é que não há nada que rejeitar. Você pode... Mas será que ela fala disso? O quê? Que Tem alimentos. Lê o livro de Levítico, que o povo judeu tinha alimento que podia comer e outros que não podia comer. Os que não podiam comer, está incluído carne de porco, o camelo e outras coisas mais. Animais com a Fendida, que rumina, que não rumina. Fala você. Assim, eu fui ensinada desde pequena pela minha mãe, que é da congregação, que não se come carne de animal sufocado Isso. e nem que use o sangue do animal. Isso aí sim. Está em Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja. O que aconteceu em Atos 15? Até então só havia judeu crente. Porém, o evangelho começou a sair do território de Israel e atingir as outras nações. O povo judeu tinha sua forma de comer. Isso aqui é puro, isso aqui é impuro. Já os estrangeiros comiam de tudo, queria saber de nada. Só que eles estavam se convertendo. E agora, quem vão fazer o que esse pessoal? Eles deveriam também guardar a lei de Moisés? Deveria guardar? Aí eles reuniram toda a igreja. Aí Tiago, que era uma das colunas, disse o seguinte: gente, não vamos impor sobre eles, os gentios convertidos, os estrangeiros convertidos, um encargo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar, mas apenas escrever-lhes que se abstenham da contaminação do ídolo, da prostituição, do comer o que é sufocado e do sangue. Então essas coisas fazeis bem se abstiverem dela. Então ficou como algo firme ali para a igreja não comer isso. Mas tirando essas coisas aí, você pode comer do que quiser. Tá bom? Aí, aonde que entra hoje, por exemplo, a doutrina de demônio? Só está no culto. Irmãos, Deus me mostrou que está muito chateado com a nossa igreja. Porque muitos irmãos aqui estão comendo carne de porco. Estou dando um exemplo, tá? E está proibido comer carne de porco. Inclusive, Deus falou comigo que Coca-Cola também é do diabo. Porque o dono da Coca-Cola fez um pacto com Satanás. E todo mundo que bebe Coca-Cola está fazendo vontade do diabo. A pessoa se levanta, entrega uma profecia dessa em nome de Deus. E a igreja acaba aceitando isso. Isso é o quê? Doutrina de demônio. Por que podemos afirmar que é doutrina de demônio? Porque não tem essas coisas aqui na Bíblia. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. A gente pode comer de tudo. Porém, vai aqui um conselho. Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento lá, recomendando os judeus a não comer carne de porco, alguma coisa tem, não é à toa. Deus não está contra nós, é por nós. Por que ele diz isso? Naquela época não se tinha tal conhecimento, mas hoje se tem. Que a carne de porco é uma carne extremamente perigosa você comer. Por que perigosa você comer? Existem alguns tipos de verme na carne de porco que é tão terrível, mas tão terrível, que você pode colocar ela numa temperatura mínima no congelador lá e ficar lá, depois pegar aquela ali, fritar em alta temperatura, que ela ainda pode permanecer viva. Tinha uma tia minha de Minas Gerais que começou a sentir, já idosa, começou a sentir dor de cabeça, toma Dorflex, toma Novalgina, toma Dorflex. Demoraram a correr atrás, até que foi procurar um médico para saber as dores constantes.
Aí fez um exame de cabeça, que eu não sei o nome, e constatou que o cérebro da minha tia já tinha sido gravemente danificada por um verme que é oriundo da carne de porco. Então, é bom evitar. Dizer que é pecado, não. Mas por razão de saúde, é bom evitar. Como é bom evitar também comer carne de bovina com gordura. É uma maravilha. Quem não gosta de um churrasquinho com a gordurinha? Eu adoro. Mas a gordura faz mal, quem topa é ver do coração. Então, vai mal. Tem algum problema de cabeça mental? Hã? Quem tiver carne Não, ela não tinha problema mental. Ela ficou, o que aconteceu... Vai danificando o Então, aí ela automaticamente começou a perder o memória, enfim. Eu sei que dali ela não demorou muito e morreu. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa desse tipo na vida de vocês. Eu já ouvi, mas com um verme de cachorro, que o vizinho lá da minha família, quando morava lá em Magé, tinha um monte de cachorro. E era cachorro bem tratado. Só que ele pegou uma verme no cérebro, ele ficou igual um doente mental, entendeu? Até hoje ele não morreu, mas operou a cabeça várias vezes e hoje ele, tipo um mongoloide, ficou assim, por causa do verme do cachorro. Quem tiver carne de boi lá com gordura em casa, pode trazer pra mim, tá? Não digo não. Não, eu já fiz. Na Bolívia, era costume deles comer muito cabeça de porco. A cabeça? Eu Mas adoro não vai ter que eles se fazem, tiver, é o que vai eles trazer fazem pra no mim, mato. traga. Porque lá é no meio do mato, da floresta assim, tipo assim, de manhã, cada um traz, né? Aham. Amarrado num saco, lá. Aí eles vai, quando vai pro meio do mato, pra assim, eles já preparam um lugar, cavo, bota fogo, aquele negócio todinho. E depois- joga uma areia com um barro por cima e deixa lá. Só Isso. depois que eles comem. Complicado, né? Costume de lá. Então, irmãos, vai aqui um alerta. Muito cuidado com esses cultos pentecostais, onde Deus mandou fazer uma coisa. Então, acontece muito isso aí. Então, a doutrina do demônio vem por abstinência de alimento e vem também por proibir casamento. Sabe uma igreja famosa que tem isso aqui? A igreja católica, por exemplo. Ela proíbe casamento de padre e do papa, não pode casar. Isso é a doutrina do demônio. Por que doutrina do demônio? Porque Deus criou o homem para poder casar. Aí vem a pergunta, mas Deus não chamou alguns para solteiros? Sim, mas isso aí é bacana quando a pessoa tem essa vocação, ela não quer casar. Ela não quer, ela quer ficar sozinho. Não é por imposição. Não é por imposição, não, você não pode casar. Você está me entendendo? Porque se todo mundo não casasse, a humanidade só teria aí mais uns 100 anos de vida, quando não vai morrer, não vai ter filho mais. E aí ela diz que não pode casar. Mas a Igreja Católica afirma que Pedro foi o primeiro Papa. E Pedro era casado. Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Entrou na casa de dar sogra de doença lá e curou. Vai querer ter sogros e não fosse casado. Dizem as más línguas que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Que curou a sogra dele. Dizem as más línguas. Que está chateado até hoje. Ô Daniel, vamos se dizer, erros que acontecem dentro da igreja podemos dizer que são tudo doutrina de demônio? Não. Tem ignorância também. Tem ignorância, tem má interpretação do texto. O que eu disse aqui é exemplo clássico de pessoas que diz que Deus está me mostrando. Aham. Deus te mostrando que você não pode beber Coca-Cola, Deus te mostrando que você não pode, que tem todo mundo lá de branco, que Deus me mostrou que eu tenho que fazer um culto aqui, onde todo mundo fica com aquele roupão branco, Deus mostrou. Tem isso na Bíblia? Eu fui em um culto Não tem. que tinha 2 anjos voando na igreja. Eu não consegui. Eu tenho uma. Como se fala? Alguma coisa, eu acho que é comigo, porque eu nunca vi. E eu fico lá doida procurando o anjo. Eu falei, caraca, cara, não é possível. Aí no final o cara falou que tinha algumas pessoas na igreja que era muito incrédulo. Essa é a saída. A saída. Da tangente, né? Isso Não, aí. andando na igreja, aí você fica acreditando. Amém, Chamar a irmãos? atenção do irmão. Complicado. Alguma pergunta nisso aqui ou não? Nada? Vamos prosseguir então?
Vamos agora então. Aí eu te pergunto então, já que estamos falando de alimento, eu vou perguntar aqui a algumas pessoas, só vai responder quem eu perguntar. Quem eu não perguntar, você não responde. E seja transparente quando eu perguntar. Irmão Ederson, se alguém da sua rua lá, você soubesse que bate um tambor, é macumbeiro, responde com toda franqueza, tá? Ele te convidasse, um macumbeiro, para você almoçar na casa dele, você iria ou você não iria? Pode ser franco. Sei lá. Enquanto o irmão pensa ali, os irmãos vão abrir em 1 Coríntios. Deixa lá na agulha. Você iria ou não iria, irmão Erickson? Eu iria, sei lá. Você iria? Comeria o churrasquinho lá? Eu sei lá, acho que eu não iria, não. Sei. Tá com cara que não ia não. Tá bem indeciso? Uma voz feminina agora. Irmã Marli. Do espírito, dos servinhos. Eu já fui muito. Já foi muito? Já comeu muito em casa dele? Já? Eu tenho, né? Uma amiga de infância que ela. Bate o tamborzinho. E se ela te chamasse para almoçar na casa dela, você iria tranquilamente. Venezuelano, você... Eu tenho esse José, né? que tá em mim. José. Você iria ou não, José? Você iria? Tá 2-1 por enquanto aqui. O negócio tá meio... André que tá rindo pra caramba aí. Você ia ou não, André? Pô, vou te falar, eu tive um amigo, eu já fui, já comi muito. Você iria então? Valdeir, iria ou não, Valdeir? Pô, tem 3 amigos que são espíritas, amigão. Você iria? Midian. Eu já fui também. Já Quando foi? Quando era pequena. Não, mas você iria hoje. Iria. Você iria? Fernando, você vai também, Fernando? Caramba, tá todo sol. O Fernando tem que ir, né, Fernando? Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Se você não souber que for oferecida, pode comer. Pra todos. Eles mandam. Vamos ler lá? 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia tem resposta para tudo. Inclusive de remédio para umbigo. Sabia disso? Até remédio para umbigo. Tá aí uma tarefinha que vocês queriam que vocês fizessem, pesquisar isso aí, sem ver na internet. Vou dar um exemplo, vou dar uma dica, vou ajudar. Leia o livro de Provérbios. Tá lá, o remédio para o umbigo, tá lá. Agora não vai na internet não, começa lá do capítulo 1 até se achar. Acharam aí, gente? 1 Coríntios? Está lá no último capítulo. Não, tá no último não. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir do 25 para entender bem. 1 Coríntios 10, a partir do 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. A carne antes de ir para o açougue, geralmente o animal era oferecido a ídolos. E Paulo diz que quem está por trás de ídolos são demônios. Então, por causa de consciência, você não vai chegar lá, o açougueiro, o obséquio, vem cá no cantinho, dá disfarçado. Esse boi aí, ele foi oferecido a Exu, a Baal, a Beuzebu. O que ele diz aqui? Ó? Não faz isso não, ele falou assim, cadê? 20, comei de tudo quando se vem no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. O que está em jogo aqui é a consciência. No caso aqui é a sua. Que se ele falar assim, não, isso aqui foi oferecido lá a Exu Caveira. Aí você, não tá legal, comer isso aqui, isso vai fazer. Então, nesse caso aqui, é a sua consciência. Mas não pergunte então. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então não pergunte. Ao 27 agora. E se algum dos infiéis, que aqui está incluído o macumbeiro, o umbandista, tá bom? Se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir.
Então não é errado você ir, como também não é errado você se negar. Vai de você é livre. E quiser dizer. Então ninguém errou aqui a pergunta que eu fiz. Está tanto livre para ir como livre para não ir. Dos dois. Comei de tudo que se puser diante de vós. Aí, ó. Comam de tudo que se puser diante de vós. Sem nada perguntar. Por causa da consciência. Esse franguinho aqui foi oferecido ou não foi? Não pergunte nada por causa da consciência. Agora, qual consciência? É a sua? Não. Vamos lá. Por causa da consciência. 28. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo. Se ele falar assim, vamos almoçar lá em casa lá. Eu ofereci lá uma alcatra lá, a Exu Caveira, eu vou assar. Vão lá comer. Se ele disser, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. É a sua? Não. Vou continuar. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, como eu já disse antes. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. A do outro. Eu vou continuar lendo. Vamos imaginar, eu passando na rua com a Bíblia, e tem um centro de macumba ali, está lá subindo a fumacinha lá, e eu estou entrando e todo mundo me vê, as pessoas me veem entrando ali. Não é a minha consciência, é a consciência do outro que é fraco. Não é a consciência do que é amador. O que Paulo está deixando claro aqui, há muitas coisas que nós podemos fazer, mas é bom evitar por causa da consciência. A minha? Não, a do outro. Que ao me ver participando daquilo dali, a sua consciência que é fraca possa ser ferida. Mas ele vai além aqui. Vamos voltar lá. 30. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graça? E continua. Portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Aí versículo 33. Como também eu em tudo, agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele toca nesse assunto aqui novamente, numa outra parte, quando ele diz acerca de carne e de legumes. Se o meu irmão se escandaliza em me ver comendo carne, aí ele não explica lá que essa carne é oferecida a ídolo. Por que ele não explica? Porque todo mundo já estava envolvido nessa cultura. Não havia necessidade dele falar alguma coisa que todo mundo já vivia. Tá me entendendo? Mas se eu estiver comendo carne e escandaliza o meu irmão, eu não vou comer mais carne, vou comer legume. Pelo menos perto dele. Pelo menos perto dele. Há coisas que você faz que você tenha plena convicção de que não é pecado. Mas se para o outro é pecado, faça perto dele não. Faz não. Por quê? Porque ele é fraco. E você que pensa que é forte, o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por aquele também que é fraco. E o que é fraco pode se escandalizar com a sua atitude. Pode falar, Juliana. Não, é porque uma prima que ela é muito pentecostal. Uhum. E aí eu falei, ela sabe, né, que eu uso short não tão curto assim, não tão curto, decente. Na rua, mas como era muito pentecostal, ela acha que foi, né? Aí ela fala que teve que usar em casa também uma saia, na igreja também. Uhum. Ela tem todo o direito de pensar assim. Hipocrisia, esse é o único caso que você falou. Ela tem todo o direito de pensar assim, de querer andar assim, de viver assim. Agora, pelo amor de Deus, não venha me impor em como eu tenho que me vestir. Porque eu tenho que seguir, como eu expliquei aqui no início da aula,
seguir o que está na Bíblia. Com relação às vestes, a Bíblia fala alguma coisa de vestes no Antigo Testamento? Fala. Lá em Deuteronômio diz lá: o homem não usará veste de mulher, nem mulher usará veste de homem. Aí eles afirmam que calça comprida é veste de homem, não é de mulher. Então mulher não pode usar. Isso é conversa fiada, porque na época, quando foi escrito isso, não havia calça comprida. Quando isso foi escrito lá em Deuteronômio, todas as pessoas, tanto homens como mulheres, usavam aquele roupão. É como se fosse aquele saco de batata grandão, que você abre uma extremidade dele para tirar a batata. Aí tira a batata toda e você faz um buraco aqui do lado para caber o braço, do outro para caber o outro e para caber a cabeça. Você bota aquilo dali. Amarrava um cinto ali, estou dando um exemplo, tá? E a diferença da do homem para da mulher é que a do homem tinha uma franja azul em todo o redor. Da mulher não, era a mesma coisa. Então esse negócio de que calça comprida é pecado, mulher usar, isso não está na Bíblia. Isso é um texto lá de Deuteronômio que interpretam errado. Aí no Novo Testamento, fala alguma coisa de veste? Fala, vamos ver lá. Abra lá, por favor. Mas isso não seria hipocrisia? Tipo assim, O quê? Pode que, filha, você quer ver uma coisa? O adultério na rua é pecado? É. Mas se eu adulterar dentro de casa, não é pecado também? É. Então pecado é em qualquer lugar. Ou na rua dentro de casa é pecado. Então se usar a calça comprida, se a mulher tem só que usar só saia do lado de fora, ela também tem que usar lá dentro. Porque, então dentro não é pecado? É pecado em qualquer lugar. Ou do lado de fora dentro de casa. Você está me entendendo? Não pode. Abra lá, por favor. E aqui a gente vai parar para o nosso intervalo. Essas coisas me deixam muito irritada. Hã? Essas coisas me deixam muito irritada. O que veste, o que não veste. Não, é só você falar assim, filha, tá bom. Me mostra só um versículozinho bíblico só um e tá bom, não tem argumento. Isso é a doutrina da igreja. Eu já expliquei. No início dessa matéria aqui, eu expliquei, aliás, foi semana passada, há 3 tipos de doutrina: a de Deus, a do diabo e a dos homens. A dos homens. Acharam aí, gente? Ele falou qual livro, Daniel? Deuteronômio só falou Deuteronômio, não falou capítulo 9. Não, eu vou ler Deuteronômio não. Eu só mencionei o versículo lá que diz que o homem não pode usar veste de mulher, nem mulher usar veste de homem. Nós vamos ver agora 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 9. Esse mesmo princípio, capítulo 2, verso 9. Esse princípio aqui, gente, que está escrito para as mulheres, também serve para os homens. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 9. Acharam aí? Acompanhem comigo. 1 Timóteo 2, 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, se vistam em traje honesto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não fez a Bíblia não. Ele explica que tipo de traje é. Me fala aí, as mulheres aí, nome de roupa, que eu não entendo nada. Macacão, fala aí, nome de roupa aí. Calça leg. Calça leg. Problema da igreja é calça leg. Mas o quê? Não. Cropped. Hã? Cropped é curto. Cropped, isso eu nunca ouvi. Cropped. Preste bem atenção. Ele não cita nome de roupa. Por que não cita? Porque isso, gente, é moda que passa de tempo para tempo. Ele não cita. Então ele usa a expressão traje honesto. O que seria um traje honesto? É um traje decente, que não venha atrair o sexo oposto pelo tamanho da sua roupa. Deve ser um traje do tamanho que cubra o seu corpo. Agora preste bem atenção. O homem maldoso, o traje pode ser mais honesto que for. Ele malda. É impossível. Impossível. Agora, que isso não seja motivado, que essa concupiscência na mente do homem não seja motivada pela pequenez do seu vestido.
Pelo amor de Deus, irmão. Eu estava num culto um tempo atrás desse aí, fui pregar a palavra lá. Aí sentou a irmãzinha na frente lá, uma micro saia. E ela também com uma micro Bíblia na mão, aquela Bíblia de bolso. E ela usava a Bíblia para poder tentar esconder. A Bíblia dela não passava do tamanho da minha carteira. Para poder tentar esconder a perseguida. É. Aí eu te pergunto, é certo um negócio desse? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Vamos chamar o VAR. Chama o VAR. Na minha igreja já teve 2 reuniões. Primeiro por causa da roupa de É academia. complicado. E essa semana passada, na segunda-feira que eu não vim, fizeram uma reunião porque 2 irmãs fez luzes no cabelo. Gerou uma reunião Para para poder liberar a luzes do cabelo. Luzes porque ou- alguns estavam reclamando. Luzes é o quê? Mexe. Mexe a Clareamento de Pintar, deu uma cabelo. pitadinha lá, deu uma... Clareamento de cabelo. Feio, horroroso. com esse Eu cabelo. fiquei irritada, eu deixei de vir pro curso para poder sentar. E, pô, isso aí. Liberar. Mas geralmente, irmã Marli, geralmente, as reuniões de membros são para tratar assuntos importantíssimos, como por exemplo, final de ano está chegando, vão mudar a cor da tinta da igreja, qual cor vão achar? Você acha o que? Verde? Você vermelho? Você laranja? Discussão. Você azul? É assuntos importantíssimos. Dificilmente você vai numa reunião de obreiro onde as pautas principais sejam fulana de tal tá sem gás. Vão tirar um dinheiro da igreja para comprar o gás? Não tem. Fulano de tal caiu uma árvore lá no telhado dela lá e furou. Aí toda a chuva que dá, cai água lá dentro. Vão lá botar. Não tem. É por isso que eu me divorciei de reunião de obreiro. Não vou mais. Estou divorciada. Amém, irmão? Vamos parar por aqui? Pra gente orar pro nosso intervalo, tomar o nosso Deu pausa. café não, refrigerante. Tem refrigerante hoje, tá muito calor. Amém? Vamos ficar de pé. Faltou o quê? Pausa. Aí. Vamos dar pausa.